Tipo, fala. Não, fala pra gente, fala pra gente. Tá muito perto. Beloved, meninas. Você não viu quantas vezes já te alertaram que a terra vai sair de cartaz e com ela todos que atuarão. E nada muda, sempre tão igual. A vida segue assim, na mãe se enterram filhos, filhos perdem amigos, amigos matam primos. Jogam os corpos nas margens dos rios contaminados por gigantes barcos. Aquilo no retrato é sangue ou óleo negro. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. A gente tá aqui hoje um pouco diferente, né? Eu tô aqui hoje com o Berilo, tem o Thales, a Jéssica, o Diegão tá aqui com a gente e tem você, tá na sua casa, no seu conforto, que resolveu esse espacinho pra estar aqui com a gente. Hoje a gente resolveu fazer um clima um pouco diferente, aproveitar um pouco o espaço, esse ambiente assim, justamente pra gente refletir uma parada muito maneira. Eu tenho um dos meus top 3 de filme pessoal, minha lista pessoal, é O Curioso Caso de Benjamin Button. É um filme um pouco fictício, né? Porque eu nunca vi alguém nascer velho. É um pouco meio fictício. Mas é um filme que tem uma mensagem muito bonita. Beleza? Você quer se apresentar, Berilo? Falar alguma coisa, dar um bom dia, boa tarde, boa noite? Bom dia, boa tarde, boa noite, tá bom. Tá ótimo. O Berilo vai tocar hoje com a gente, ele tá participando com a gente, ele faz parte aqui da paróquia. Sua família também participa aqui, que eu já conheço, sua mãe. Então, vamos lá. Eu queria começar esse momento lendo um trecho. Eu não vou falar o filme todo, porque o filme é grande, é muito grande, e eu não vou dar spoiler, claro. Mas eu queria começar com um trecho do filme que ele lê, no início, bem no iniciozinho. Só deixa eu pegar aqui, porque o Thales me mandou agora. Começa assim, ó. Ele começa falando dele, assim: este é o meu último testamento. Eu não tenho muito o que deixar, tenho poucas posses e nenhum dinheiro. Realmente, eu vou sair do mundo do mesmo jeito em que entrei, sozinho, sem nada. Só possuo a minha história, que a escrevo agora. Eu achei essa parte muito significativa, porque é uma parte em que fala, né? Ele fala no filme que a gente começa a vida pelados, nu e cru, sem nada, e vai terminar a vida assim. Então, entre o início e o fim, existe uma história. E muito dessa história quem escreve é a gente. Quem escreve essa história é a gente. Aí logo depois ele conta a história de porque o filme se passa no início do século XX. Ele nasceu no filme, né? No dia em que acabou a Primeira Guerra Mundial. Imagina. Cheio de todo mundo comemorando, a mulher lá dando parto. As bombas terminando de estourar. Não, imagina doideira. Claro que é filme, né? Mas ele nasce velho. Quem não conhece o filme é um ser humano, né? Que nasce com aparência, com os órgãos, com tudo é feio de velho. E ele vai se desenvolvendo, né?
conforme ele vai se desenvolvendo, ele vai ficando mais novo em vez de envelhecer. Ele faz o caminho contrário. E a vida conta a partir de quê? De trás para frente. Ou de frente para trás. Não sei. Não importa. Conta como se ele fosse velho e depois novo. Conta nesse sentido, porque quando ele começa a crescer, é um homem de 80 anos que tá na aparência, que tem uma mentalidade de 7, igual o Thales. Um moleque grande, mas tem uma mentalidade de 3 anos. Mas a ideia é essa. A ideia do filme é isso. E se passa nesse início do século XX, ele conta a história de um cara que era relojoeiro, que fala? Relojoeiro? Relojoeiro. E o cara era cego. Olha que doideira. Eu fiquei imaginando isso. O cara é relojoeiro e o cara era cego. E nisso, o cara, o que ele faz? O filho dele, já era na Primeira Guerra, né? O filho dele é chamado pra ir lutar na guerra e o filho dele morre. E o cara sofre com isso, pô, perde o filho e tal, e o que ele faz? E ele tinha um grande relógio pra fazer pra uma instalação de trem. E nisso, o que ele faz? Ele faz o relógio com as engrenagens ao contrário. Pra quê? Pra dar a ideia de que... Aí ele fala no dia da inauguração do relógio e tudo, pra dar a ideia de quê? De que se ele pudesse... Ele fala isso, né? Se ele pudesse, ele voltaria no tempo pra poder viver com o filho. Ele faz o relógio andando ao contrário, no sentido anti-horário, com essa ideia. Com a ideia de que ele queria ter o filho dele de volta. Eu queria começar com esse texto justamente por isso. Porque existem momentos na nossa vida em que eu me vejo muito preso no meu passado. Falando de mim. Eu acho interessante seria se você, conforme eu fosse contando partes do filme, você tentasse se identificar. Ou então você tentasse trazer, poxa, na minha vida aconteceu parecido. Eu acho que seria bacana você tentar trazer para sua realidade como eu fiz com a minha. Foi um exercício muito bacana. Quando ele lê isso, essa vontade, quando ele fala dessa vontade que a gente tem de viver, né, no passado, eu fiquei pensando às vezes que numa discussão eu cheguei pra fulano e tipo assim, lembrei uma parada que aconteceu quando era criança. Ou então tem aquele meme, né, vocês já viram? Quando você vai discutir com a mulher fala, mas eu acho engraçado. Aí ela puxa uma história de quando você começou a namorar ela. Tem até um meme hoje em dia, né? Mas isso tudo no fundo, é porque a gente vive muito no passado. A gente vive muito no passado. Que isso não é errado, né? Isso aí você vê na sua vida, não quem é a gente pra julgar. Mas, de certa forma, isso pode prender a gente. A gente pode nos limitar a viver experiências novas. Porque o interessante desse filme é o quanto em que ele, um homem velho, mas com a mentalidade de uma pessoa nova, né, que vai se desenvolvendo normal com a mentalidade, mas ele, o seu corpo velho, busca uma aventura. Ele vai vivendo várias aventuras. Eu vi o filme várias vezes, e na última vez eu vi o filme analisando para poder falar um pouco dele hoje, né? O que eu tô falando não é uma crítica não é crítica, tanto profissional nem nada, eu só tô comentando uma experiência na minha vida que eu tive com o filme. Então, eu acho bacana você ver e você ter a sua própria interpretação também. Mas eu vendo o filme, eu consegui destacar 7 partes do filme em que ele vive aventuras e a partir disso ele se despede. Aí eu lembrei, o Thales vai lembrar, do musical que a gente fez. O musical que a gente fez era As 7 Palavras de Jesus na Cruz. Aí eu falei assim, caraca, eu não tinha associado isso, eu fui associar isso hoje de manhã, antes da gente vir pra cá. E o bacana foi que essas 7 partes, claro que ele dentro dessas 7 partes tem vários acontecimentos, né? E ele vive várias aventuras. Mas eu achei essas 7 partes as principais da vida dele. A primeira foi a despedida de um amigo.
um amigo em que levou ele pra beber a primeira vez. Ele nunca, porque ele morava num lar de idosos. Olha que contraditório. Porque quando ele nasceu, o pai não quis ele, né? Porque viu que era todo errado, igual o Thales. E mandou ele embora. Deixou ele num lar de idosos. E lá no lar de idosos, ele teve contato com várias pessoas. E lá, teve uma senhorinha que falou muito bacana, uma frase muito bacana com ele. Eu vou chegar lá. Mas a primeira aventura que eu me identifiquei, e que eu me identifiquei na aventura também, foi quando eu tive amigos, no caso dele, foi amigos que levaram ele para sair. Foi um amigo que pela primeira vez levou ele para um bar, passeou com ele na cidade, mas mostrou para ele uma cerveja. Ele não conhecia aquilo, ele nem sabia o que era uma cerveja. Olha que interessante. E ele chegou um belo dia, esse amigo chegou para ele e falou: olha, eu tô indo embora, eu terminei meu relacionamento com a mulher, tô indo embora. Ali eu vi a primeira despedida dele. Eu vi a despedida de um amigo. E eu falei: quantos amigos na minha vida eu já me despedi? Não que eu fiquei com raiva, mas simplesmente foi embora. Se afastou às vezes, teve que sair. Depois teve essa senhora. Essa senhora eu achei interessante porque ele fala no diário dele, que ele não lembra o nome dela, mas ele falou assim, eu acho interessante como pessoas em que marcam a nossa vida, muitas vezes a gente não lembra do nome, mas a gente lembra da pessoa e da ação. Eu achei isso bonito. E essa senhora foi uma senhora que ensinou ele a tocar um instrumento, mostrou a música pra ele tocou piano. Você lembra da pessoa que te ensinou? Eu acho isso bacana, porque eu lembro da pessoa. Eu não sei bater palma, tá, gente? Eu não tenho ritmo pra bater palma. Mas eu lembro da primeira pessoa que me mostrou um violão na minha vida. E que me mostrou a música. Ou então aquele tio seu que te influencia a escutar um rock. Ou então aquela sua prima que te mostra um MPB, um funk, um hip hop. Foi essa senhora pra ele. E essa senhora fala pra ele. E lá no lar de idosos, ele fala assim: aqui todo dia morre alguém e chega alguém. E ela falou uma frase com ele assim: como é que a gente saberia que as pessoas são importantes se não existisse a morte? Que a gente só valoriza depois, né? Esse é o nosso erro, né? Depois disso ele sai lá da parada, ele sai, vai viver a vida dele, sai de casa. Só que aí ele conhece o pai biológico dele. Ele conhecendo o pai biológico dele, aí ele se desculpa e tudo, ele morre, o pai biológico. E ali eu vi ele se despedindo do pai. Claro que eu tô contando isso tudo, gente, mas tem uma história por trás, né? Tem todo, vou falar bonito agora, tem todo um enredo. Eu tô falando as partes que isso pode trazer pra nossa vida. Depois que ele se despede de um pai, ele desculpa o pai, ele vive tudo. E nessas viagens que ele viaja pro mundo, ele vai pra Europa, depois ele volta pros Estados Unidos, ele vai vivendo assim, ele vive um romance proibido. E é bacana porque essa mulher, ela vivia um pouco frustrada, ela tinha uma vida um pouco deprimente, e ele, nesse romance proibido que eles tinham, ele vai e dá um sentido na vida dela. Depois disso, ele vai, olha que bacana, ele vai trabalhar num barco. Aí eu lembrei do meu primeiro emprego, a pessoa que me ensinou a trabalhar. Também minha mãe, que foi uma grande influência para mim no trabalho. Mas eu lembrei do meu primeiro emprego, do meu primeiro patrão. E nesse barco, um dia eles vão pra guerra, no barco, né? Foi o cara que chamou ele pra trabalhar. E esse cara morre. E ele se despede do patrão. E eu lembrei da primeira vez que eu saí do meu emprego. Quando eu me despedi daquelas pessoas que estavam lá. Depois disso, ele vai ele volta, né? Ele já tem a herança do pai e tudo. Ele volta e ele vai viver o amor dele, porque ele vive a história apaixonado por uma mulher e ele nunca se encontra. Depois eles se encontram. Depois que ele encontra com ela, ele vai viver esse romance com ela. É um romance muito bonito e tal. Eles se encontram na metade, né? Porque conforme isso vai acontecendo, ele vai rejuvenescendo e o pessoal vai envelhecendo.
Aí, quando ele se encontra com ela meio que na meia-idade, né, lá pelos 40 anos dos dois, ela vai e eles têm um filho, uma filha, e ele fica preocupado, ele fica pensando, poxa, como é que eu vou ser pai, sendo que eu tô indo pro caminho contrário? Dentro disso, que ele tá indo pro caminho contrário, ele fica preocupado, né, porque um dia a esposa dele vai ter que cuidar de 2 crianças. E aquilo ali acaba com ele, porque ele não vai conseguir ser pai dela. E nisso ele decide ir embora. Porque aí a esposa dele vai achar um homem, vamos dizer assim, normal, né? Que não tá rejuvenescendo. E vai poder ser um pai pra ela, pra criança. Ele vai embora quando ela é muito nova. Aí ali eu vi ele se despedindo da esposa e da filha. Eu acho bacana isso porque chegam momentos em que a gente se despede, a gente não sabe o valor disso, né? Eu quis falar um pouco desse filme por causa disso. Porque a vida é isso aqui tudo, ó. Isso tudo aqui, você já parou que nada disso aqui existiu? Isso tudo teve que ser construído. E a vida é essa. Imagina quantas pessoas passaram nessa rua, passaram naqueles prédios. A gente tá gravando aqui, mas o mundo tá rodando. Os carros estão passando, tá tudo acontecendo. A vida não para, o tempo não para. E o tempo é valiosíssimo. A gente não pode se prender a isso. Tem uma expressão em latim que eu carrego na minha vida, que chama hic et nunc. É uma expressão em latim, H-I-C, depois E-T, depois N-U, N-U, peraí, N-U-N-C. Aqui e agora. Essa frase, ela, na minha vida, ela tem uma simbologia muito grande, que é eu viver aqui e agora. Mas não esquecendo o que passou. Porque o passado é como se fosse um velho, um grande ancião velho, que nos ensina, que nos dá às vezes aquele conselho, né? Mas ele não pode ser o que vai definir o meu presente, o meu futuro. A gente tem que olhar mais para as coisas. Isso aqui é o nosso bairro de Santa Terezinha. Aí pega um pouco a Centro, Democrata ali, Centro, Centenário, pra lá Nossa Senhora das Graças. A gente não valoriza isso, porque a gente passa e a gente não vê o quanto isso muda. Eu acho que a gente, pelo menos depois que eu vi esse filme, eu trouxe pra essa realidade, eu aprendi mais a valorizar quem tá aqui comigo agora, as brincadeiras, porque um dia eu vou contar isso pros meus filhos. Nossa, quando eu era mais novo, um dia a gente foi gravar no alto de uma montanha, com uns bandos de malha acabados, pra falar umas palavras bonitas. Isso é história, isso é minha vida, eu faço parte disso. E mais do que isso, Deus faz parte disso. Deus faz parte disso. Porque chega certo momento que no Evangelho, Jesus fala para os discípulos, já não vos chamamos mais de servos, mas de amigos. Sei lá, eu acho que é assim que fala, não sei como é que tá, não tô lendo, né? Mas é isso, a ideia é justamente essa. Chega um certo momento em que a minha história faz parte da história do outro e nisso a gente tá junto. Mas isso não significa que vai ser eterno. Isso não significa que vai ser para sempre. A gente pode ser separado às vezes por um trabalho, que eu vou trabalhar longe, às vezes por uma faculdade, às vezes simplesmente porque a gente se afasta. Nossa, eu fico lembrando quantos amigos meus que a gente era muito próximo e de repente a gente sumiu. Mas não apaga os momentos bons e nem os ruins também, porque nos ruins também eu aprendi, eu cresci, eu amadureci. Então, a ideia do filme na minha vida foi essa, foi valorizar mais o tempo que eu tenho e as pessoas que estão ao meu redor. Essa semana eu tive um probleminha de saúde no início da semana, coisa nada séria, coisa nada
que eu tive que parar no hospital, não. Coisa tranquila, coisa que o remédio já dá jeito. E eu fiquei, na segunda-feira eu fiquei bolado. Fiquei, nossa, pé da vida. Fiquei pé da vida. E eu falei assim, caraca, velho, esse problema de novo, depois de tanto tempo. E eu falei assim, poxa, será que isso é motivo mesmo? Porque pelo menos eu tô com isso, eu tô com esse problema de saúde. Que não é sério, graças a Deus. Mas e quem tá descobrindo um câncer agora? E quem tá descobrindo uma AIDS? E quem tá descobrindo um coronavírus? Então eu tenho que aproveitar o que eu tenho. A gente tem essa mania, né, de não valorizar o que a gente tem. E buscar só aquilo que a gente sonha, né? Ah, eu quero um carro novo, busco só o carro novo, não valorizo o carro que eu tenho agora. Tá, aí você luta pra conseguir o carro novo, você compra o carro novo, na primeira semana você sofre um acidente e morre. E aí, valeu a pena? Essa música que o Beríolo cantou no início, que ele vai voltar a cantar, é a música do Rosa de Saron, muito bonita. E a gente colocou também uma do Linkin Park, ele deu a ideia, ele lembrou dessa música do Linkin Park, que é uma banda também muito famosa. E é muito, ela fala justamente isso, o fim. Que entre o início da minha vida, que eu nasci sem nada, e no final da minha vida, que eu vou voltar sem nada, como a gente fala, né? Você não vai levar isso pro caixão, o que eu construí? O que eu fiz? Porque a eternidade, ela tá no outro. Quando eu morro, eu vivo no outro. Uma parte de mim faz parte do outro. E ali na lembrança dele eu vou estar vivo. Não vai ser o meu carro que vai estar vivo. Então nesse meio, né, do início e fim, existe uma vida. Nessa vida existe uma história. Essa música eu gosto muito dela porque o nome dela já fala. A vida é mais que um mero poema. A vida é real. Ele acho que existia um ditado que falava, não sei se é assim, que falava, pra você ter uma vida boa, você tem que plantar uma árvore, escrever um livro e ter um filho, alguma coisa assim. Acho que eu tenho um filho, né? É um ditado. E depois que eu vi essa música, eu vi que essa música fazia referência a ditado. Se fazia referência, eu não sei, porque não fui eu que compus, né? Mas eu lembrei desse ditado. Uma vida que vale a pena é essa. Porque quando você for embora, vai ser uma árvore que ficou. Você vai ter um filho no mundo que vai meio que te representar. E você vai ter escrito algo. E quando as pessoas lerem esse algo, elas vão lembrar de você. Então, eu quis falar um pouco desse filme para lembrar isso, o tempo que a gente tem, a vida que a gente tem, a história que a gente constrói. Se a sua história está no caminho certo, não sei. Mas você pode sempre, você tem sempre o tempo e a opção de recomeçar. Ele fala que é nunca cedo, ele fala que é nunca, como é que é? Nunca é tarde demais, ou no caso dele, cedo demais para ser quem você quer ser. Eu quero terminar, antes do Beríolo cantar, com uma frase do Papa Francisco que ele falou em uma, não sei se foi numa carta ou numa audiência, mas ele fala assim, ó: olhar com gratidão o passado, viver com paixão o presente, abraçar com esperança o futuro. Eu indico vocês verem esse filme. Eu já achei esse filme no YouTube, vocês só colocar o Curioso Caso de Benjamin Button. E eu tenho certeza que vocês vão ter uma ótima experiência com esse filme. E na música que a gente vai tocar agora, você possa lembrar de uma despedida de um amigo, de uma despedida de um trabalho, de uma despedida de um parente, de um pai, de uma mãe, de uma despedida de um romance proibido e das vezes a despedida do seu grande amor da sua vida. E no final de tudo, quando ele morre com uma criança nova, né? Ele morre um bebê, ele esquece de falar, ele esquece de andar, ele é uma criança com Alzheimer, né, que eles falam. Eu tive uma referência muito bacana, porque no final de tudo ele se despediu de várias pessoas e no final ele se despediu da sua própria história. Vamos cantar?
É pão e circo, veja a cada dose destilada. Um acidente que alcooliza o ambiente, estraga qualquer face limpa. De balada em balada vale tudo, e as meninas das barrigas tiram filhos, calam seus meninos, selam seus destinos. São mais do que horas destruídas, tantas cores vivas, caçando outras peles, movimentando a grife. Agora a moda é humilhado, engraxando seu sapato. Em qualquer caso é apenas mais um chato de um coração que bateu na sua porta às 7 da manhã, tá querendo sua atenção, pedindo a esmola de um simples amanhã. Faz uma criança, plante uma semente, escreva um livro que ele ensine algo de bom. A vida é mais que um mero poema. I tried so hard and got so far. In the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all. In the end, it doesn't even matter. I tried so hard and got so far. In the end, it doesn't even matter. I tried to fall to lose it all. In the end, it doesn't even matter. Aqui jaz um coração. Aqui jaz um coração. Queria te agradecer a presença, você tirar um tempinho para participar com a gente, te pedir para você curtir o vídeo. Se você quiser mandar para alguém, por favor, mande, bom que isso chega para mais pessoas. Se você se inscrever no canal, parece que a gente está chegando a 2.000 inscritos. Isso se quando o vídeo sair já não tiver chegado, né? Então vão inscrevendo, que a gente tem muito conteúdo maneiro. Os próximos, a gente fala, o próximo vai ser mais diferente ainda, a gente vai se surpreender, porque a gente é da pavirada. Demorou? Te agradecer por tudo, agradecer a Jéssica, o Diego, o Thales, o Berilo, que veio aqui, teve a paciência de trabalhar comigo, porque eu sou chato. Te agradecer por tudo. E é isso, beleza? Fica aqui meu beijo. E esse aqui foi a treta. Um beijo, Jéssica, edita nós. Only blaming sin, soon com flim from nose, to fly, to fling, to flaze. E o gravador aqui rolando. É. Pelo menos grava, imagina. Eu tava no meio do negócio pensando, poxa, isso não Gravou? gravou? Será que gravou? Isso não gravou nada.